Bom dia, nono ano. Hoje já é dia 18 de agosto, nossa aula de número 37. Vamos então comentar as questões da nossa aula do dia 11. Na nossa aula do dia 11, a primeira questão está pedindo para vocês identificarem características que são diferentes entre o DNA e o RNA. Lembrando que o DNA é uma cadeia, que tem fita dupla em espiral ligada pelas bases nitrogenadas. Então, o que difere, do RNA, além de outras coisas, é o fato da cadeia de RNA ser uma cadeia única, mas que pode enrolar sobre si mesma. No DNA, ela se enrola e forma uma espiral. Na número 2, RNA é uma sigla em inglês que significa ácido ribonucleico. Ele é formado por uma pentose, um fosfato e bases nitrogenadas. Entre as bases apresentadas a seguir, marque a alternativa que indica aquela encontrada apenas no RNA. Então, olha só, lembrando os nomes das bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina, timina e uracila. No DNA, nós encontramos adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, nós encontramos a uracila no lugar da timina. Então, o RNA não tem timina, no lugar dele tem a base uracila. Então, essa também é uma diferença entre os dois. Na questão número 3, diz o seguinte: nós sabemos que o DNA serve de molde para a produção de RNA. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do processo em que ocorre a síntese de RNA. Então, o nome do processo em que acontece essa produção de RNA chama-se transcrição. A opção correta era a letra C. Na questão 4, diz o seguinte: sabemos que existem diferentes tipos de RNA, sendo cada um deles responsável por uma importante função na célula. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que se encontra o nome correto do RNA que possui as informações necessárias para a síntese de proteínas, Então, é o RNA mensageiro. É ele que vai levar a informação para que a gente tenha, então, a produção das proteínas. No número 5, diz o seguinte: sabemos que o RNA ribossômico é responsável pela formação dos ribossomos, que são estruturas relacionadas com a síntese de proteínas. As moléculas recém-sintetizadas de RNA combinam-se com proteínas e formam os ribossomos. Em que estrutura da célula que isso vai acontecer, Isso vai acontecer lá dentro do nucleolo. Então, dentro do nucleolo é que vai acontecer essa síntese, E que vai acontecer, então, a formação de proteínas para poder sintetizar essa estrutura. A nossa aula de hoje é sobre as leis de Mendel, Nós vamos começar a estudar as leis de Mendel. Hoje nós vamos falar só da primeira lei. Então, fiquem atentos ao vídeo, assistam mais de uma vez, porque a gente vai precisar falar de probabilidade quando estivermos estudando esse assunto. E a gente precisa de umas informações, que exigem um pouquinho mais de comprometimento de vocês, tá bom? Um bom dia de estudos. Qualquer dúvida, eu tô aqui para poder esclarecer vocês.